todos bem-vindos, né, a essa sala. Falar sobre boas práticas na gestão de reciclagem. Me sinto muito honrada. Eu me chamo representando a Coriolis Tecnologia Social e tenho como missão essa sala com os palestrantes que aceitaram o nosso convite, né, para conversar sobre práticas dentro das suas realidades e estruturou de forma tão profissional e tão interativa essa programação que está imperdível, incrível. Quero agradecer a Leiane Soares, que está representando a instituição Itaipub Nacional, o Darley de Souza, também representando a Itaipu, a catadora convidada aqui de Lima, que está representando a Associação do Estado do Amazonas. Então, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Está com um probleminha no som? Deixa eu só ver aqui com a equipe técnica novamente. Só um instante. Bom, eu vou pedir para o Alex estar se apresentando, que é o catador de material reciclável também, representando aí a região sul. O Alex já está na sala? Nós estamos com uma falha ali na conexão da sede do evento, já estamos resolvendo. E Alex, você consegue me ouvir? Eu te escuto bem, tu me escutas? Perfeito, perfeito. Quero te agradecer por aceitar o nosso convite, estar aqui participando desse evento. É um prazer ter você aqui para contribuir dentro da sua expertise, da sua vivência, né, com a reciclagem. Eu gostaria de te pedir para você se apresentar, falar um pouquinho, né, como que é a sua trajetória dentro do movimento, qual o movimento que você pertence, se você está associado em alguma associação. Você poderia contar para a gente um pouquinho da sua experiência? Uhum. Então, sou Alex Cardoso, eu sou catador de materiais recicláveis desde a infância, já sou a terceira geração já na catação, minha avó e minha mãe eram catadoras. Faço parte de uma cooperativa, que é a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis da Cavalhada, fica num bairro aqui na zona sul de Porto Alegre, é uma cooperativa organizada desde 1996. Faço parte também da
equipe de articulação nacional do Movimento Nacional das Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis, e atualmente estou como estudante de graduação em Ciências Sociais aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e faço pesquisa aí em relação ao impacto do Covid na vida das catadoras e dos catadores aqui de Porto Alegre. Perfeito, Alex, obrigada. A dinâmica da nossa sala vai funcionar da seguinte forma, né? Nosso tema é falar sobre boas práticas dentro da reciclagem. Nós trouxemos aqui vários olhares que estão, de alguma forma, linkados diretamente com a cooperativa, sendo catador, ou de forma indiretamente, sendo um apoio técnico ou alguma instituição que faça parceria. Então, de acordo com o que a gente for apresentando vocês, nós vamos ter esse primeiro momento para vocês expressarem um pouco do que vocês vivenciam, e no segundo momento nós vamos abrir para perguntas das pessoas que queiram aí, entender melhor como que ela pode estar contribuindo para o trabalho de vocês. Então, nosso objetivo aqui é falar, de fato, que o futuro é circular, mas como construir esse futuro circular de forma conectada. Eu vou chamar agora uma outra catadora que está presente, a Neide, para poder se apresentar. Consegue me ouvir bem? Consigo sim, Ana. Perfeito, Iraneide. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Para a gente é um privilégio ter vocês aqui que são tão importantes dentro dessa cadeia da reciclagem. Eu te peço, por gentileza, que você se apresente, né? A instituição que você faz parte, fale um pouquinho do seu trabalho. Então, eu sou Iraneide Lima, sou catadora de materiais recicláveis, né? Já fazem 20 anos. Sou da cidade de Manaus, Amazonas, né? Atualmente estou representando o Movimento Nacional dos Catadores no estado do Amazonas. E também sou diretora administrativa da associação ACR, a qual eu sou associada. Perfeito. Dentro da associação, você desenvolve qual o papel, assim? Você trabalha diretamente com essa articulação ou você também está ali na parte da triagem? Como que é esse fluxo de vocês? Então, são todas as coisas praticamente ao mesmo tempo, né? Assim como a gente, assim como eu e o meu companheiro Alex, estamos assim na pegada da mobilização, né, da articulação do movimento, a gente também tem o nosso dever, né, nas nossas bases, que é o nosso trabalho lá do dia a dia, né? No corre-corre, é claro que a gente não tem como ficar direto, né, todos os dias da semana, mas a gente tem que tirar um tempinho sim, eu tiro esse tempinho sim para a associação, inclusive eu estava lá agora, até peço desculpas, cheguei atrasada na sala, porque eu estava trabalhando, né, e tive que sair do trabalho para entrar na live, então eu tenho assim, esses momentos que a gente tem sim que estar na base ali, não perder esse vínculo. Perfeito. Bom, a gente está falando de futuro circular, mas eu sempre questiono que não dá para se construir nada que se pensa no coletivo de forma individual. Então, não adianta, né, o Alex, você, enquanto catadores, estão isolados, desenvolvendo o trabalho de vocês, sem se comunicar com a empresa, sem se comunicar com a sociedade, com o poder público. Então, por isso, eu fiz questão de trazer também a Eliane, que é da Itaipu, e o Darley, para poder estar conversando com a gente e também expor o lado deles, né, de enquanto empresa, enquanto instituição pública, de como que em conjunto a gente pode, de fato, construir esse futuro circular. Então, eu quero chamar aqui a Leiane. Consegue me ouvir bem? Consigo ouvir, sim. Leilane, você pode se apresentar, por gentileza, e falar um pouco de como que você está vinculada, né, no apoio das associações, apresentar o que é, né, a empresa onde você trabalha, por gentileza? Então, boa noite, né, a todos. Meu nome é Leilane Soares, eu sou gestora do programa de gestão de resíduos aqui da Itaipu Binacional, que é uma usina hidrelétrica que fica aqui em Foz do Iguaçu. Nós atuamos aí com apoio, né,
aos catadores, né? A gente tem um apoio aí desde o ano de 2003 nesse segmento, uma atuação regional, né? Então não é uma atuação só local aqui em Foz do Iguaçu. Então a nossa atuação, até o Alex que um dos nossos parceiros, né, conhece a gente já de longa data, e a gente tem aí a gente trabalha num âmbito aí regional, atuando em 54 municípios do oeste do Paraná, apoiando os catadores, e também em Mundo Novo, no Mato Grosso, também com esse apoio a associações e cooperativas de catadores. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de que você falasse um pouco, assim, você é da área ambiental, você possui formação ambiental, você está trabalhando diretamente com o gerenciamento de resíduos, né, que você falou. Eu queria que você falasse um pouco, assim, qual seria a visão da empresa com relação a esse gerenciamento? Qual é a visão assim, empresarial com relação ao resíduo? Né, a primeira pergunta, a questão da minha formação, né, eu sou, né, a minha atuação, ela é mais na questão da formação continuada desses grupos, né, de catadores, então a gente está sempre trabalhando em congressos, em eventos, em cursos, para que os catadores possam atuar de uma forma mais colaborativa, né, que eles possam trabalhar em equipe, que a gente tem essa dificuldade, né, do catador que sai, né, da rua, ir para uma cooperativa organizada. No âmbito da questão empresarial, então, no âmbito da Itaipu Binacional, visão da Itaipu a questão da segurança hídrica. Então, como nós já temos esse público, né, que são os catadores que já atuavam há muitos anos, né, então a Itaipu começa a apoiar os catadores no ano de 2003, mas a catação ela já vem, né, desde os primórdios. Mas, com a implementação da legislação a partir de 2010, a empresa ela veio, né, se mobilizando junto com outros atores, né, como o próprio Movimento Nacional, o Ministério do Trabalho e Emprego, Fundação Banco do Brasil. Então, essas instituições, ao longo desses anos aí, mais de 17, 18 anos, tem apoiado esse trabalho, justamente porque a legislação, a Lei 12.305 de 2010, que é a principal, né, que a gente se pauta, ela foca, e até a questão agora do próprio marco do saneamento básico, né, então ela direciona essa questão de que os materiais têm sim que ir para as associações e cooperativas de catadores, para que esse material, né, seja feito o direcionamento adequado, gere renda, né, para esse público que é vulnerável. A gente tem o direcionamento adequado, com uma mobilização e um desenvolvimento da economia local também, e, claro, né, a proteção ambiental, a segurança hídrica, que é no caso aqui da usina hidrelétrica. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Eu quero convidar agora o Darley, que está aí representando como gestor da coleta seletiva de Santa Terezinha de Itaipu. Darley já se encontra na sala. Olá, boa tarde. Oi, Darley, tudo bom? Muito obrigada por dizer sim ao nosso convite, é um prazer ter você aqui. Peço para você se apresentar, você contextualizar um pouco do seu trabalho, né, com essa visão mais do poder público, como coordenador aí da coleta seletiva. Você poderia explicar um pouquinho para a gente? Claro, claro. Bom, primeiro eu sou o Darley, trabalho já com a coleta seletiva no município de Santa Terezinha, já vão para praticamente 7 anos já à frente dessas ações, através das parcerias que a gente tem, que a gente consegue desenvolver os nossos trabalhos. Como a Leilane vinha falando, né, a partir do momento que a gente tem a 12.305, a gente tem uma grande revolução na questão da coleta seletiva. O tratamento dos resíduos passa a ser diferenciado, inclusive com as incumbências do município, onde as cidades têm que fazer sua parte para que todo o processo aconteça, né? E um dos papéis dos municípios é buscar essas parcerias para tirar do papel isso que a lei determina. E é onde começam a surgir as parcerias com a Itaipu, com outras entidades. No nosso caso aqui, a gente é bem parceiro da Itaipu, somos vizinhos. E voltei? Caiu? Tá.
Então, a gente tem as nossas ações acontecendo no município de Santa Terezinha aí, que vem trazendo grandes resultados, impactos sociais positivos, de bastante significância para o nosso município, geração de renda para o catador, inclusão da pessoa. Assim, são diversos resultados favoráveis aí, que garantem que certificam, né, que o nosso trabalho vem sendo bem desenvolvido e certificam também essas parcerias, que comprovam que com parceria a gente consegue fazer tudo, a gente consegue fazer bastante coisa. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Darley. Bom, eu quero chamar o Alex de novo para a gente bater um papo sobre o tema, né, dessa sala, que são as cooperativas. Alex, nós estamos com o foco do evento no futuro circular. Gostaria de pedir você para explicar para a gente o que é a economia circular e como que a associação está inserida dentro desse circuito. Então, primeiro é que se tratar de futuro, há um processo que a gente necessita, que é o agora, né? Que é a construção desse futuro. Ele tem que estar enraizado em processos dinâmicos, de fácil compreensão, que sigam um planejamento, que tenha tarefas e detalhamento dessas tarefas para cada uma, para que a gente consiga alcançar o objetivo mais lá adiante. Coloco isso porque a gente tem uma experiência que eu não sei se é tão boa, que é olhando para o processo de construção da reciclagem que a gente começou há 30 anos atrás, mais ou menos, no Brasil, e que hoje não chega a atingir 3% de reciclagem dentro do índice nacional. Então, em algum momento, a gente errou. E é extremamente importante que a gente consiga ter esse ponto de vista para a gente não errar nessas outras questões que são extremamente importantes, de reinserir processos na cadeia, dando dinâmica e reaproveitamento para aquilo que já está produzido, incluindo as pessoas, gerando trabalho e renda, para que a gente consiga, de fato, né, garantir que haja vida e que haja continuidade, principalmente aí, do nosso meio de viver diante da natureza e das coisas. Então, eu colocaria isso inicialmente. Perfeito, Alex. Muito obrigada. E muito pertinente a sua fala, porque a gente fica sempre pensando no depois e não consegue enxergar a emergência que está no agora. Se a gente não, o futuro ele começa no construir no agora, no presente, para que a gente consiga ter mais para frente resultados. Então, não dá para falar em reciclagem e coleta seletiva sem mencionar os problemas atuais e assumir que, de fato, reciclamos muito poucos, temos um potencial enorme para reciclar e expandir, e que trazer a cooperativa como protagonista e colocando ela no papel de importante dentro da cadeia produtiva é uma forma de não continuar errando, né? Acho que quando você olha para o catador e traz o catador como protagonista, a gente consegue, a partir dele, que já vivencia muito antes da gente pensar em políticas, né? Ele já vivencia, por experiência ali da sua vivência, a questão da catação. Então, eu gostaria, assim, que você falasse com a gente como que é, dentro da associação, esse percurso do material. Eu, enquanto aqui, cidadã, fui lá, fiz minha separação dentro de casa, como que isso chega na associação e como que isso é desenvolvido lá dentro? Para inserir dentro desse circuito que você falou. Eu acho que antes de chegar na associação tem o trabalho principal, né? Antes de chegar na associação, na cooperativa, que é quando as pessoas geram esse resíduo e não misturam esse resíduo, que é não misturar o rejeito do resíduo orgânico desse resíduo que tem esse potencial reciclável seco. A primeira parte, que é a parte mais fundamental para que dê certo o processo de reciclagem dentro da cooperativa, é que as pessoas não misturem na sua casa. Então, chegando na cooperativa, o resíduo ele chega ainda como um problema, porque as pessoas elas ficam trabalhando a lógica de que os resíduos geram dinheiro, lucro, valem alguma coisa, e na prática não valem nada. É importante ter isso. Por quê? Porque os resíduos são um grande mal contemporâneo. Tem um alto poder de poluição, de destruição, né, principalmente da natureza, né? E
os resíduos eles passam a ser algo bom só depois que passam pelas mãos das catadores. Há um processo de ressignificação dos resíduos. Eles passam como uma coisa ruim e na mão do catador é que ele se transforma numa coisa boa. Ele gera trabalho para a família do catador, gera economia, né, para todas aquelas famílias que vivem em torno da cadeia produtiva da reciclagem, gera um processo de proteção ambiental, porque rompe o ciclo, né, essa cadeia de destruição e vai para um processo de reaproveitamento, e gera todo um processo de participação de pessoas excluídas da sociedade, que já estão fora do sistema capitalista, que não concorrem mais por empregos formais, e reinsere essas pessoas gerando trabalho e ocupação para elas, que, de certa forma, faz com que elas possam participar novamente da sociedade, contribuindo e muito com uma questão extremamente importante. Então, a parte dos resíduos dentro da cooperativa é de ressignificá-los, de transformar numa coisa anterior ruim, numa coisa boa quando passa pela mão das catadores. Então, ele vai chegar todo misturado numa ponta e vai sair na outra todo trabalhado. Ele entra como resíduo, sai como matéria-prima para processo industrial, para a transformação deles em novos produtos. Perfeito, Alex. Muito boa sua colocação. Nós sabemos que, assim como dentro dos órgãos públicos, nós, enquanto pessoas, né, nas nossas casas, também temos essas dificuldades de entender a importância desse resíduo, e eu acredito que a associação também tenha lá as suas problemáticas que precisam ser, né, revistas, precisam ser atualizadas, e eu gostaria muito que a Iraneide ela pudesse falar um pouco das dificuldades que a associação encontra para estar fazendo isso que o Alex falou, que é agregar valor em algo que seria inutilizado, que a gente enxerga como lixo. Você poderia falar um pouquinho para a gente quais são as dificuldades que vocês têm dentro da cooperativa de estar agregando esse valor que o Alex falou tão bem, e como nós, né, podemos estar ajudando, qual é o nosso papel dentro desse circuito para estar ajudando a resolver essas problemáticas? Então, Ana, eu vejo assim, né, que a gente já faz um trabalho bem da ponta, né, digamos assim. Hoje a gente faz um trabalho de sensibilização e conscientização da população, da sociedade, né, através de panfletos, de folders informativos, né, usando também as redes sociais. E a gente aprendeu, assim, que a consciência disso, a população já tem, mas ela não ainda conseguiu se sensibilizar com o tema, né? Então, eu sou consciente de que eu não devo jogar um papel de bombom na rua, nos rios, no mar, né? Mas eu ainda não sou sensível ao ponto de entender que aquilo é errado. Então, eu continuo fazendo, né? Então, na verdade, é essa transformação e eu digo assim mais, né? Nós, catadores, a gente tem um papel fundamental dentro Da cadeia. Da cadeia. Porque eu digo assim, olha, e você imagina, hoje no Brasil, é uma porcentagem muito pouca do que é reciclado. Sim. Mas se a gente fizer uma busca, uma análise, a gente for buscar as informações, a gente vai ver que a maior parte dessa, ou eu diria até toda, a questão da coleta de reciclagem é feita pelos catadores. Então, a gente tem um papel fundamental, eu digo assim que a gente é um elo dentro dessa cadeia, e sem esse elo, a gente vai entender que todo esse ciclo ele vai ser quebrado, né, porque a gente faz um papel, a gente faz um trabalho que, de certa forma, como já foi falado aí, muitas vezes até de forma insalubre, ainda nas ruas, nos lixões, né, de forma sem infraestrutura, sem apoio, a gente faz por conta própria, porque esse é o nosso trabalho, é o que gera emprego e renda. Então, a gente faz todo esse trabalho já na sociedade, nos órgãos, né? A gente pega as leis, bota embaixo do braço, né? A gente coloca os decretos embaixo do braço, e a gente vai batendo naquela porta falando, olha, né, aqui está a lei, é dessa forma que tem que ser feito, mas muitas vezes a gente sabe que não funciona 100%. Né? Às vezes a lei ela só fica no papel, né? E aí acaba fragilizando o trabalho dos catadores.
mas que é um trabalho que a gente não desiste, tanto que a gente sabe aí que há anos e anos, né, a gente vem sobrevivendo, vivendo, gerando emprego e renda, inclusive, né, para mais e mais pessoas, que hoje o mercado de trabalho, né, e a sociedade capitalista acaba excluindo, e as associações cooperativas acabam absorvendo. Então, é um trabalho árduo, sim, né, essa questão da gente tentar fazer com que a pessoa se sensibilize, né, eu continuo dizendo que consciente a gente já é, que a gente já sabe o que não deve fazer, mas a gente ainda não está sensível ao ponto de entender que aquilo é errado e eu preciso fazer o correto. Perfeito a sua colocação, e eu concordo muito com isso, porque eu acredito que nessa era de informação, com acesso a tudo ao tempo real, você consegue, antigamente a gente ainda poderia questionar, né, porque era difícil você ter acesso à escola, à educação, hoje não, hoje com o celular a gente consegue dados, a gente consegue informação, a gente consegue se autoeducar. Então, eu acredito muito nessa sua linha de raciocínio, que de fato as pessoas tem a noção do impacto que gera, mas ainda não se incomodar a ponto de ter uma ação para que esse impacto não seja gerado. E assim, eu trabalho com as associações de catadores aqui do Espírito Santo, e eu falo que eu aprendo muito mais com vocês dentro das associações que dentro da sala de aula de engenharia. Eu tive a disciplina de resíduo e eu não fazia noção do quanto a variedade de resíduos se tem só no plástico, era PP para cá, PP para lá, e eu falo, gente, não fazia noção do quanto, e vocês têm tanta sensibilidade de olhar o material e já enxergar, não, esse pode vender, esse não pode, esse aqui dá para você agregar um valor, triturar, que ele vai ter o dobro do valor. Então, assim, vocês são indispensáveis. Acho que a cadeia não funciona se não tiver vocês fazendo esse elo entre empresa, entre sociedade, entre órgão público. E falando nessa questão da empresa, eu quero chamar de novo para a conversa a Leiane e te pedir, Leiane, para explicar assim, como que foi implementar esse programa de gerenciamento dentro da Itaipu, quais foram os entraves que tiveram, porque também a gente tem que sensibilizar, né, o funcionário a fazer a coleta, como que foi essa sensibilização, como que foi essa educação ambiental que vocês praticaram dentro da empresa? Leiane continua na sala? Vendo aí. Agora apareci. Então, assim, na verdade é assim, ó. Deixa eu explicar mais ou menos como que funciona aqui na usina. A usina hidrelétrica, ela tem a gestão de resíduos interna, que ela trabalha a questão, né, dos resíduos, né, que os colaboradores aqui, que os funcionários, que a gente, né, joga aí nas nossas lixeiras aí. Então, esse resíduo da usina, tanto o orgânico como o resíduo seco, ele também é separado, é triado. Então, nós temos uma usina de triagem dentro aqui da usina hidrelétrica, né? Uma central de triagem. O que acontece é que nós não atuamos só aqui no município, né? Só na usina. Como eu falei, nós atuamos regionalmente. Então, até o Darley, que é o nosso técnico aí, está participando aqui também da nossa discussão, ele é um parceiro nosso da Itaipu Nacional, porque a Itaipu, ela atua regionalmente. Por quê? Porque existe um lago, né, que tem essa água, ela chega até o lago de Itaipu aqui para poder gerar energia elétrica na usina, e esse lago, ele tem um longo caminho. Então, aí, só na beira do lago de Itaipu, que a gente chama de BP3, são 29 municípios. Então, nós temos um município lá no Mato Grosso, chamado Mundo Novo, e daí vai passando por vários municípios esse lago. Então, a proteção desse lago é a prioridade da usina, né? Então, não só a proteção com relação ao resíduo, mas também a proteção de nascentes, a questão do próprio esgoto, a questão do resíduo sólido, secos, úmidos, os lixões, os aterros sanitários, a própria mata ciliar em volta do lago. Então, existe todo um trabalho socioambiental, né, ao entorno da usina hidrelétrica. Então, uma das ações é essa atividade da gestão de resíduos sólidos. Então, do ponto de vista empresarial, é claro que, nesse sentido, né, até para proteger a própria água
regional e a própria geração de energia, é necessário que esse lago da usina seja protegido, né? Então, uma das questões que são primordiais é que esse resíduo seja destinado para os locais corretos. Então, né, se eu tenho toda uma legislação, né, existe toda uma legislação, inclusive que é federal, que trata que o resíduo seco, o resíduo, né, o seco, que é o reciclável, a garrafinha, o papelão, etc., o úmido, que é o orgânico, e o rejeito, somente o rejeito vá para o aterro sanitário, é primordial que as instituições como a Itaipu, né, nesse caso a Itaipu, ela é uma empresa pública, então ela representa o poder público, mas no âmbito federal. Então, para a gente poder também executar esse trabalho de um ponto de vista de governo federal, é necessário que essa legislação ela seja aplicada. E a questão do catador, que é uma conquista histórica, né? A gente sempre diz que é uma conquista histórica, porque não foi da noite para o dia que o catador ele se colocou e se inseriu dentro desse processo. Houveram muitos processos aí de conquistas dos catadores, do próprio movimento nacional, Ministério Público, das empresas, enfim, para que esse público ele não fosse tirado do processo, né? Porque o que acontece? Esse público já estava inserido, ele já é expertise do catador fazer a seleção desse material. Então, por que não desenvolver mais esse público? Hoje a Itaipu, ela atua em parceria com esses municípios aqui do entorno da usina, do oeste do Paraná. Então, nós atuamos com vários municípios, então nós atuamos aí com uma média de mais de 1.000 catadores, num total de atendimento. A gente faz o apoio, né? A usina ela faz o apoio com convênios com cada município, ela realiza convênios com esses municípios para estruturar a coleta seletiva municipal, mas daí de um âmbito bem global, né? Então, é a questão tanto da cooperativa, de apoiar na infraestrutura, apoiar na aquisição de equipamentos, apoio na educação ambiental, formação continuada, inovação tecnológica, apoio para a melhoria desses aterros sanitários. Então, é todo um conjunto de ações que são realizadas regionalmente, né? Então, a nossa região aqui é muito grande, então... só o município de Foz do Iguaçu, que é onde a usina fica, tem mais de 300 mil habitantes. Então, nós temos municípios bem grandes, né? Na média aí de 300 mil, 400 mil habitantes, 200 mil habitantes, mas também temos municípios extremamente pequenos, que tem aí 3 mil, 4 mil, 20 mil habitantes. Então, cada um com a sua realidade, mas dentro de um modelo que tá vinculado com a legislação. Então, o que a gente trabalha muito é essa questão da legislação federal. Se existe uma lei, né, que tem que se cumprir essa lei, que existe uma responsabilidade muito grande do município, da gestão pública, então a gente tem um trabalho muito forte com os técnicos, né, o Darley aí está aí para dizer que é verdade, né, isso, então a gente tem um trabalho bem forte com os técnicos, nós temos uma equipe de técnicos que tanto atuam dentro das prefeituras, como dentro do convênio nós temos os técnicos denominados técnicos de UVR, que são técnicos que apoiam as unidades de valorização de recicláveis aqui da nossa região. Então, na nossa região foram projetadas 64 unidades de valorização, então 64 barracões, onde os catadores, por meio da sua organização em cooperativa e associação, hoje eles têm todo um apoio de assistência técnica, tanto na parte de gestão, contábil, legal, o apoio da prefeitura, né, além de todo esse processo que a gente também traz os formadores, né, de fora, inclusive nessa live que agora a gente tem acompanhamento dos técnicos, né, que estão assistindo também, então a gente sempre está compartilhando os conhecimentos e para estar multiplicando, né, não só aqui na região oeste do Paraná, mas também em outras localidades, né? É claro que a usina, ela é localizada aqui, né? As pessoas brincam com a gente, mas eu quero uma Itaipu aqui também, né? Para apoiar. Todo mundo quer uma usina, né? Mas a gente, o apoio e o fomento é para que outras instituições, outras empresas públicas e privadas olhem o modelo,
né, e possam também estar apoiando ali as suas regiões, né. Então, também existe uma questão de multiplicar não só o modelo de catador, de cooperativa, associação, mas também o modelo empresarial, né, a visão empresarial que é o tripé, né, de desenvolvimento econômico, social e ambiental, que é a responsabilidade tanto das empresas públicas quanto privadas. Perfeito, perfeito. E não tem uma outra ótica a não ser caminhar de forma conectada, porque não adianta, né, a empresa pensar de uma forma, o órgão público ir para o outro lado, a associação para o outro. E nessa ótica que você trouxe, né, da questão do órgão público estar presente como protagonista também nessa parte da gestão, eu quero convidar o Darley para poder explicar para a gente como que é o processo de coleta seletiva. Você é coordenador, né, da coleta seletiva dentro do município de Santa Terezinha. Eu queria entender porque, assim, eu vou confessar, eu por muito tempo passei me justificando de que eu não ia separar meu resíduo porque a prefeitura vinha e misturava tudo. Isso para a gente, enquanto cidadão, é muito frustrante, porque você pega, separa, fica todo empolgado ali praticando, né, aquilo que você aprendeu, da importância, como muito bem dita pelo Alex. Só que no final das contas a gente vê o caminhão da prefeitura vindo, misturando tudo, e aquilo dá uma agonia, né, gente? Eu queria entender, enquanto o seu olhar de órgão público, como que foi a implantação da coleta seletiva, como que é a adesão das pessoas, como que foi esse trabalho também de conscientização ambiental, para que elas entendam a importância e não consigam ali, né, ser de forma contínua e não uma ação isolada. Sim. Então, na verdade, a coleta seletiva em Santa Terezinha é um processo que não saiu do nada, é um processo de construção que se iniciou lá no comecinho dos anos 2000, 2002, 2003, mais ou menos, com a educação ambiental nas escolas, encerramento de lixão, começou a trabalhar com aterro sanitário, organização dos primeiros catadores na rua, com carrinho, e assim foi evoluindo pouco a pouco, durante uma década praticamente, quando 2014 teve uma grande revolução, pois a coleta que existia no município era muito deficiente, catadores eram praticamente abandonados, não se tinha assistência alguma. Então, enxergando essa necessidade dos catadores, a necessidade do município em atender o que reza a lei, em relação à destinação dos seus resíduos, né? Juntando todos os fatores, criou, então, um programa de coleta que atendesse a nossa cidade toda, atende a cidade toda, 100% das residências, através de um cronograma simples, simplificado, onde todo morador sabe exatamente o dia, a hora que o caminhão vai passar na frente da sua casa para recolher o seu material reciclável. E com equipamento, a coleta é feita com equipamentos decentes. Hoje são todos caminhões, não se tem mais catadores fazendo coleta com carrinhos na cidade, né? Toda a coleta mecanizada. Mas aí a gente teve um outro probleminha, por assim dizer. Não adianta a gente ter uma coleta eficiente, temos bons caminhões nas ruas, mas aonde que a gente vai colocar esse material que é coletado? Como está a condição do catador receber esse material? Não dá para simplesmente fazer a coleta, tirar o problema de um lugar, que seria a cidade, e transportar esse problema para um outro canto qualquer da cidade e fazer um entulho de lixo lá e falar, os catadores pegam aqui se quiserem. Não dá para fazer isso. Então, através dessas parcerias, como a gente falou antes, inclusive a Leilane citou bastante a parceria com o Itaipu, a gente tem uma parceria muito forte, muito bonita essa ação que a gente tem com o Itaipu, para estruturar, ajudar os municípios, não só Santa Terezinha de Itaipu, mas outros municípios também, a estar estruturando os seus barracões, os seus UVRs, e dar para o catador uma condição dele trabalhar, uma condição de que ele consiga chegar de manhã para trabalhar e ter a mesma integridade física, tanto do âmbito de saúde, capacidade operacional, segurança no trabalho, tudo isso para que o catador possa chegar às 8 horas da manhã, trabalhar, ter um dia completo de trabalho e possa voltar para casa de uma forma digna, decente, sem ter vergonha de sair do seu trabalho, do seu local de trabalho, e ir direto para um mercado, por exemplo, onde ele pode entrar tranquilamente,
que ninguém vai ficar olhando feio para ele porque ele está sujinho, ou porque ele está mal vestido, ou por causa de qualquer outro problema. Nós, hoje, conseguimos resolver todas essas situações com um programa de coleta eficiente de ponta a ponta. Então, a gente tem tem a população, morador da cidade, recebendo educação ambiental na porta da sua casa, recebendo informações nas escolas, entregas de materiais. A gente tem uma coleta funcional para não ter esse problema de, poxa, eu separo o material, passa um caminhão e leva tudo, não resolve nada. Então, a gente tem coletas distintas para o que vai para o aterro sanitário, para aquilo que vai para o VR, para o barracão. Inclusive, é o local que eu estou aqui agora, meu posto de trabalho é o próprio VR, né? Trabalho junto com o pessoal, justamente para poder identificar as necessidades que o grupo de trabalho tem, que o catador tem, e está fazendo essa ponte entre a necessidade do catador e as oportunidades que a prefeitura pode estar propiciando, correndo atrás de seus parceiros, suas parcerias, para poder estar minimizando toda e qualquer demanda que o catador tem em relação à sua mão de obra. Então, a gente tem esse sistema que funciona maravilhosamente, a gente tem resultados satisfatórios que você não encontra em qualquer lugar. A gente tem adesão de praticamente 90% da cidade participando, atuando, um material de qualidade para o catador separar. Até eu estava olhando uma propaganda durante o intervalo das palestras, né? E apareceu ali uma pessoa apresentando, poxa, como seria você na sua casa? Você vai lá, faz a sua compra, de repente você vê que no seu cesto de compra veio uma fruta esmagada, misturado com o papel toalha e tudo mais, que você acabou de comprar novinho para você colocar dentro da sua casa. É mais ou menos essa sensação que o catador tem quando ele vai fazer a coleta e está lá, o material todo misturado, fralda e tudo mais. Então, o que a gente faz é com que isso não aconteça aqui em Santa Terezinha. A gente tem um programa que funciona justamente para atender essa necessidade. A necessidade da população em destinar o seu material e a necessidade do catador em ter um material em condição digna de trabalho. Perfeito. E esse é um exemplo tão simples, mas que encaixa muito no que a gente está falando, né? E vai um desdobramento ainda pior, porque as associações que eu acompanho daqui, eu cheguei em condições de achar seringa, assim. Ele falou, olha, Ana, achei seringa, acabei me contaminando aqui, aquela correria de mandar para PA, coisas que nem deveriam estar ali dentro, né? Então, assim, justamente ter esse olhar crítico para não fazer, né, com o outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito com a gente. Imagina, depois que eu comecei a trabalhar com as associações, assim, bem assistida, dentro do galpão, a minha visão mudou. Eu falo com eles que onde eu vou, eu fico tentando, será que ele tem coleta seletiva? Eu vejo um papelão na rua e falo, gente, isso era para estar dentro da associação. Então, quando você se aproxima das cooperativas, que você está ali de forma humilde, entender que você tem muito mais a aprender com eles do que, de fato, a passar conhecimento, você consegue ver a riqueza que é o trabalho deles e o quanto a gente peca e não fazer essa triagem, né, essa pré-triagem em casa do material. Um outro ponto que eu gostaria que você falasse é como que é a interação, assim, do município com a associação de catadores, porque a gente sabe que eles estão prestando um serviço. E nem todos os municípios aí do Brasil afora pagam por esse serviço. Então, eu queria entender qual é a visão da prefeitura do município onde você atua com relação a essa prestação de serviço que é feita pelos catadores. Bom, assim, você acabou de falar, é uma prestação de serviço, é inclusive previsto em lei que os catadores tenham até a preferência na contratação para a prestação desse tipo de serviço. E uma das vantagens que a própria lei fornece é a contratação imediata por dispensa de licitação. Então, a lei já favorece grandemente que o catador seja contratado para fazer aquilo que ele naturalmente faz, que é trabalhar, poxa, processar o material, fazer coleta. Então, a gente vendo isso em Terezinha, a gente conseguiu fazer essa transformação, tanto da coleta, como eu falei, da operação aqui dentro, a gente conseguiu ter um grupo estável de trabalho, porque outro ponto que você falou, que é bastante interessante, é que o grupo que recebe tudo isso, ele tem que estar em condições de receber também essa transformação, saber aceitar isso e trabalhar em cima dessa transformação, buscando cada vez o bem maior. Então,
O nosso grupo hoje está preparado, a gente tem esse contrato vigente já saindo para o 4º ano, não só o de prestação de serviço por coleta e processamento, mas outros contratos também existem. O município entende isso, o município recentemente acabou de revisar o contrato, inclusive melhorando valores para estar trazendo cada vez mais a dignidade para o catador. E é extremamente vantajoso para o município, porque a partir do momento que o município investe o seu recurso em uma associação de catadores, ou uma cooperativa que seja, o município passa a garantir renda para as pessoas que mais necessitam, o município passa a criar postos de trabalho. Vamos pegar, por exemplo, aqui na nossa cidade mesmo, a Careste, que é a Associação de Catadores Santa Terezinha, de Itaipu, conta com 46 associados. O quanto não teria que ser grande um incentivo fiscal mesmo, muitas vezes, para o município trazer uma empresa que forneça 46 vagas de emprego. O quanto que o município não tem que investir para isso acontecer. Então, a partir do momento que se tem esse contrato, se torna vantajoso para a associação, essas pessoas que estão trabalhando passam a ter sua renda, mais vagas de trabalho são criadas, economia para o município é muito grande, porque as pessoas podem olhar e pensar, poxa, o resultado está somente dentro do barracão, dentro do VR computador. Não está. Isso, para o nosso município, gerou uma economia de aproximadamente 40% em relação a custos com o aterro sanitário. A gente está falando de prolongamento da vida útil do aterro, aquilo que era para durar 15 anos, durando já quase 22 anos e com previsão de mais 2. Então, imagina o custo, a economia que se tem, né? Isso tudo vai parar aonde? Vai parar na mão do catador, que é um morador da nossa cidade, que investe o seu dinheiro na nossa cidade. Então, fica tudo aqui na cidade mesmo, tudo gira, é circular, poxa, é circular. Exato, tudo gira, tudo funciona, e é extremamente vantajoso para os municípios fazer, tanto quanto para o próprio catador estar disposto a receber essa transformação. Perfeito, perfeitamente. E um outro ponto com relação a essa visão da gestão pública é a capacidade que o município tem também de fortalecer que o catador é importante. Não basta só fazer um sistema que coleta, mas se eu não reforço a imagem do catador, empoderando ele, né, dando a ele essa visibilidade de divulgação, de apoio técnico, para que ele também consiga manter esse trabalho. Porque eu costumo dizer aqui no estado que a gente meio que gourmetizou o lixão, né? Nós pegamos tudo que estava lá ao céu aberto, colocamos dentro de um galpão, pronto, resolvemos o problema. E não é bem assim. Não. Porque o lixão vai muito além só de estar dentro de um ambiente aberto. É a qualidade do resíduo que é gerado ali, as condições de trabalho que aquelas pessoas estavam ali, né, coletando para poder sobreviver. Então, é muito mais amplo do que só tirar do ambiente aberto. Então, eu queria entender de você como que a prefeitura, dentro dessa ótica da coleta seletiva, faz ações concretas que valoriza esse papel do catador, que possa servir de exemplo para os outros estados, para os outros municípios também. Nossa, então, assim, as nossas ações dentro do município, elas são ações simples, elas são questões que a gente não precisa inventar nenhuma tecnologia, são ações simples de meramente dignificar a pessoa. Você não vai fazer para o outro aquilo que você não quer para você. Então, existem sim as questões legais que o município pode estar adotando, né, em relação à disposição dos resíduos, leis, por exemplo, para coibir que outras pessoas oportunistas apareçam e acabem por deturpar o processo através de uma coleta não formal, ou tentam desviar por qualquer outro motivo, e qualquer outro caminho, todo esse processo. Mas a grande chave de tudo é lembrar que o catador é um ser humano. O catador é gente como a gente. Então, tudo aquilo que nós fazemos, aquilo que a gente cria, aquilo que a gente elabora, aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente repassa, é tendo essa visão. O que nós estamos fazendo é para pessoas. Estamos buscando equipamentos? Sim. Não é para
substitui a mão de obra de pessoas por equipamentos, por máquinas, não. É para dar condições daquelas pessoas terem um trabalho digno, para que aquelas pessoas consigam ter um maior rendimento, um maior processamento. Uma coisa que acontecia bastante na nossa cidade, infelizmente, era, por exemplo, a discriminação pelo trabalho, né? O Alex trouxe lá no começo, né? A questão do transformação, você receber aquilo que a pessoa está jogando fora, é uma carga pesada você lidar com o lixo de outra pessoa, né? E muitas vezes quem tá descartando isso pensa que tão lixo quanto lixo é a pessoa que está recolhendo aquele lixo e não é. Então, na nossa cidade, a gente conseguiu transformar isso, e como eu falei para você ainda há pouco, o nosso catador hoje consegue tranquilamente sair do seu local de trabalho e frequentar qualquer loja diretamente, saindo da UVR, saindo do seu posto de trabalho, vai para um mercado, vai para uma loja fazer a sua compra, e é super bem tratado. Inclusive, posso dizer a você que a associação, a Acareste, né, até pouco tempo trabalhava com cheques, hoje não trabalha mais. Hoje é tudo eletrônico, né? Digital. Até pouco tempo atrás, a associação trabalhava só com cheques, e o cheque quente da cidade era o cheque da própria associação. Então, os comerciantes ficavam esperando quando era a data de soltar o cheque do pessoal, para o pessoal poder ir nas lojas fazer suas compras, fazer suas trocas de cheque, porque isso ajuda a movimentar. Então, tudo isso foi um processo de construção muito longo, não foi, como eu falei lá no começo, hoje não é algo de uma semana, é algo de anos sendo trabalhado, muitos problemas aconteceram, muitos entraves vieram, mas muito sucesso também a gente obteve aí, com bastante reconhecimento, tanto por parte da nossa população, reconhecimento externo, através de premiações diversas que a gente veio recebendo ao longo do caminho, em todas as escalas que a gente possa imaginar, regional, local, regional, estadual, federal. Então, isso tudo vem mostrando que a gente vai pelo caminho certo, e isso traz uma segurança para que a gente possa continuar desenvolvendo o trabalho, traz uma segurança para o catador, que ele vê o resultado chegando até ele de fato, tanto na qualidade do material, qualidade de trabalho, qualidade de renda. Então, é uma grande roda, que cada pouquinho que se melhora, essa roda gira de uma maneira mais fácil e mais rápida, fazendo com que tudo vá funcionando. Exato. E uma forma de a gente conseguir valorizar, assim, na minha ótica, no meu ver, é você entender a história, é você entender todo o contexto de como se criou toda essa estrutura, como é que os catadores vêm nessa luta aí há mais de anos buscando espaço, né? Buscando não, porque eu acredito que o espaço eles sempre estiveram, eles estão nessa luta para que a gente consiga entender a importância deles dentro desse espaço, porque eu acredito que eles já são fundamentais. Falta a gente entender isso e praticar, como muito bem dito pelo Alex, pela Ilane, que a gente precisa ter essa ação, né, que faça de fato a mudança acontecer. Então, nós vamos já caminhando aí para o intervalo, e no próximo bloco eu quero conversar com o Alex e com a Ilane para poder falar sobre essa trajetória dos catadores, sobre o movimento, sobre todos os entraves que foram, ao longo do tempo, né, se tornando uma barreira que eles foram conquistando, foram conseguindo ali suprir as necessidades, e também entender do Alex qual é o papel da educação dentro dessa ótica da pesquisa, já que ele está dentro da academia também, porque a gente também tem uma visão do catador muito generalizada, né, que é aquela condição de uma pessoa que não teve, pelo menos as pessoas que eu tenho contato, sempre quando eu falava que eu trabalhava com a associação, era sempre numa ótica assim, são pessoas que geralmente não estudam, não tiveram acesso ao estudo, são pessoas que estão passando com algum problema com droga, algo do tipo, morador de rua, e não é assim. Hoje eu trabalho aqui com a associação, que eu tenho catadores que estão na área de direito, na área de engenharia ambiental, o Alex aí na área social. Então, assim, é muito bom ver que a educação de fato transforma, como a gente sempre bate na tecla. Eu queria que o Alex, no próximo bloco, eu quero que o Alex traga um pouquinho dessa visão e a gente abre para perguntas, né, das pessoas que estão nos assistindo. Então, a gente já fica aí caminhando para o nosso intervalo e retornamos.
Bom, voltamos. Quero agradecer a presença de todo mundo que continua aqui com a gente. Eu sou Ana Nascimento, estou aqui conduzindo como privilegiada essa mesa para falar sobre as associações de catadores, né? Na verdade, ouvi-los. Eu quero convidar o Alex para poder falar um pouco para a gente sobre como que surgiu o Movimento Nacional de Catadores, como que é a sua trajetória. Você poderia contar para a gente, por gentileza, Alex? Eu não estou conseguindo te ouvir. Sim, eu estava aqui ainda organizando aqui o Ai, perdão, te peguei no pulo aí. Vamos lá. Faz parte. Como diz acho que é o Faustão que fala, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos no pulo mesmo. Bom, primeiro, Ana, falar sobre catadoras e catadores é falar de um público que já tentou de tudo para poder sobreviver. E que ao longo do seu processo de vida foi relegado seus direitos pouco a pouco e paulatinamente. É falar de pessoas que fizeram, de certa forma, que encararam a vida e não deixaram a peteca cair. São pessoas que poderiam e estaria justificado se estivesse vivendo a marginalidade dessa nossa sociedade. Um processo, inclusive, violento, porque assim a vida tratou a maior parte desta categoria. Pessoas que vivem nas periferias, que em alguns casos nem um banheiro tem, que passam ainda dificuldades para poder se alimentar, que vivem dentro de um processo de cultura e de educação que é muito longe da universidade, da própria escola, que teve que trabalhar desde cedo, mas que optou por realizar um trabalho, e diga-se de passagem, um trabalho extremamente importante. Se a natureza pudesse falar, eu tenho certeza que ela não falaria com o nosso ministro do Meio Ambiente, mas ela teria a questão de agradecer a uma catadora ou um catador pelo importante trabalho e contribuição que faz. Então, olhar para uma catadora e catador é olhar para uma trajetória de luta pela vida. Não pela vida da catadora e do catador, mas por várias vidas que agregam a partir da sua atuação. Então, quem tem o mínimo de sensibilidade humana, que consegue olhar para o ser humano com empatia, que consegue ter amor na sua vida, consegue caminhar lado a lado com o catador e com o catador. Diferente desses que a gente vai enxergar e que estão aí, uma grande parte, na sua soberba, daquilo que pensa que é ciência, de que sabe, de que tem seus latifúndios de diploma, de que tem a sua conta recheada de dinheiro, mas que de humanidade e amor no coração não tem nada. Então, a gente vai olhar para a sociedade também do jeito que a sociedade nos olha. A gente vai olhar a partir da forma que a gente é visto. E se nos olham com os braços abertos e o coração nos mostrando que há um caminho bom pelo bem, esse é o caminho que a gente segue. Então, eu acho que a trajetória das catadores, eu posso assemelhar à trajetória do povo brasileiro. Não tem uma categoria que assemelhe muito sobre a questão do que é ser brasileiro nesse Brasil de desigualdades. Que mesmo com toda a perversidade que há, não perde o sorriso, não perde o carnaval, não perde de fazer poesia, não perde de cuidar seus filhos, não perde de fazer a sua vida ser algo positivo, ser algo bom. Eu acho que a trajetória dos catadores está aí. Perde quem não caminha conosco. Perde quem luta contra nós. Exatamente. Eu, assim, tenho um orgulho e fico até emocionada com a sua fala, porque é justamente isso que eu encontro na associação. A gente chega dentro de uma cooperativa, às vezes com uma condição de trabalho que não é uma condição digna, e mesmo assim eles estão com um sorriso no rosto, estão lá trabalhando, porque eles sentem orgulho daquilo que fazem, porque reconhecem a importância do que fazem, e isso, assim, enche o meu coração de orgulho por
por perceber que eu também fico contagiada com essa alegria, com essa força que vocês têm, porque eu falo assim, gente, se tem um povo que é guerreiro, é o catador, porque é tanto entrave, tanta coisa assim, muito maior para dar errado do que para dar certo, e mesmo assim a gente está na luta, persistindo, e é muito bonito ver o orgulho que vocês sentem daquilo que vocês fazem, o reconhecimento, fico assim, me sinto de fato privilegiada de ter esse acesso de vocês, e você vai além aí do catar o material, né? Como você disse, né? Agregar valor. E eu acredito que vocês não agregam valor só no material, mas também na nossa cultura, na nossa aprendizado. Você, como da área científica, eu gostaria que você falasse um pouco também do livro que você está escrevendo, como que foi a sua trajetória dentro da universidade, como que esse conhecimento te ajudou a trazer melhorias para dentro do movimento, para dentro da associação. Então, primeiro eu costumo colocar de que ao invés de eu aprender com a universidade está aprendendo muito comigo. Eu acho que a universidade perdia muito por não ter a visão de um catador dentro das suas formas de saberes. Então, está sendo um grande privilégio poder estar utilizando uma parte do tempo dessa minha vida aí para estar podendo compartilhar esses conhecimentos. Então, longe da soberba de quem ensina quem, mas a lógica das trocas de saberes e conhecimentos que está gerando uma coisa muito bonita e que logo não é passageira. Porque quando a gente transforma e materializa isso em processos escritos, é como se nós estivéssemos deixando a marca no tempo não presente, mas um tempo ahistórico, que vai ficar para muito depois de que eu passar. E longe de querer dizer que é uma coisa minha, particular e singular, nossa, é uma questão extremamente coletiva. É traduzir aquilo que eu aprendi junto com a companheirada. Desde aqueles mais humildes, no chão de um galpão, no chão de um lixão, lá no Belém do Pará, lá na Estrutural, lá no interior de Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul, aprendendo com quem não tem nada dentro de um contexto do que seria coisas, mas que tem muito dentro do que é o sentimento humano. Então, onde eu mais aprendi foi dentro do galpão de reciclagem. Aprendi sobre a vida, sobre a economia, sobre como cuidar de filhos, sobre como fazer o processo da administração, como construir uma outra forma de organização social e política e conviver em sociedade, mesmo com todos os dilemas enfrentados todos os dias. Então, eu traduzi uma parte disso nesse livro que eu lancei agora, que se chama Do Lixo a Bicho, que é o livro que vai retratar esse processo de como que se dá a ideia do conhecimento e como se forma esse contexto de saberes, envolvendo um processo continuado de educação que vai trabalhar desde a parte de o retorno aos bancos escolares até a conquista do nível mais superior da graduação, num processo continuado, coletivo, e que traz como figura central as catadoras e os catadores de materiais recicláveis. Ana, uma pergunta aqui até para a própria equipe. Antes nós estávamos aqui com uma galera assistindo e tal. Agora a gente está escrito live, mas está escrito 0 pessoas. Eu acho que só nós 2 estamos na sala. E aí Deixa eu verificar aqui com a equipe técnica o que aconteceu. Acho que o link atualizado já está disponível no site. Só um instantinho aqui que eu estou verificando com a equipe técnica. Só um minuto que os técnicos aqui estão verificando o que aconteceu com a nossa transmissão. Porque, de fato, parece não estar sendo transmitido. Uhum.
Só um minutinho. O estranho é que aqui tem comentário, né? Então, tá parecendo que não tem ninguém, mas tem pessoas comentando. Problemas técnicos. O mundo quase 90% online dá nisso. Tem hora que dá bug. Bom, pelo que eu fui informada aqui, segundo a parte técnica, pode ser que o número de pessoas não seja atualizado. Aqui para mim está aparecendo que tem 3 pessoas assistindo no YouTube. Acho que qual é a sugestão? A gente continua? Deixa eu ver aqui com a parte técnica. Vamos continuar, porque como está gravado, qualquer coisa depois a gente passa, né, para as pessoas que não conseguiram aí pegar essa conexão. Deve algum probleminha aqui técnico, mas vamos continuar. Então, nós estávamos falando aí sobre a questão, né, do movimento, da trajetória do catador, você falou um pouco do livro. Eu quero te agradecer, Alex, novamente, por estar nos permitindo, né, te ouvir, você conduzir tão bem essa sua fala com relação, né, essa troca. É muito, muito pertinente quando você diz assim que o que importa de fato é o que se constrói em conjunto, né? E nem quem sabe mais ou quem aprendeu mais, mas é o produto desse conhecimento todo. E a partir daí eu quero convidar a Cida, a Maria Aparecida, acho que ela está na sala. Deixa eu ver aqui se ela está. Acho que ela estava no outro link, que ela entrou no outro link, acho que ela se perdeu aí nessa parte técnica. Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Bom, enquanto eu consigo aqui falar com a Cida, eu vou pedir, por gentileza, a nossa convidada Ilane, para poder falar um pouquinho como que é a rotina dentro da associação, né? O Alex já falou aqui dessa questão de sempre estar com um sorriso no olhar, né? Também, que a gente está nesse período aí de máscara, não pode ficar sorrindo, mas
como que é a situação dentro da associação? Vocês, nessa perseverança que o Alex tanto bem disse, como que vocês superam, né, esses desafios? Como que é a problemática dentro da associação, assim, atual? Como que é a rotina de vocês? Poderia explicar para a gente um pouquinho? Estão me ouvindo, Ana? Estou, mas não estou conseguindo te ver. Você está com a Pois câmera é, aberta? estou com a câmera aberta, mas realmente não está aparecendo a imagem. Mas, enfim, posso falar, né? Pode falar. Ana, eu queria também, assim, falar um pouquinho na questão da valorização, né? Da nossa valorização, a valorização da categoria de catadores, né? Porque hoje em dia a gente sabe que, e a gente já tem consciência do reconhecimento dessa categoria, né? Em várias esferas, né, municipais, dos governos, a gente já tem esse reconhecimento que catadores existem e que não são os invisíveis, né? Porém, a gente ainda não tem a questão da valorização, né? Essa categoria ela não é valorizada conforme a gente gostaria que fosse, né? E falando em catador, hoje a gente já é reconhecido, inclusive na classificação brasileira de ocupação, né, pela CBO, como profissionais. Então, assim, vendo as falas anteriores, né, eu fico assim fazendo aquela reflexão de que a gente ocupou um espaço onde a gente começou a ter vez e voz, né? Essa categoria, até então, como o companheiro Alex falou, era aquela categoria que precisava ter um porta-voz, né? Precisava de alguém falar pelos catadores, né? E ao longo dos anos a gente foi entendendo que aquele espaço tinha que ser ocupado por nós e só quem poderia falar por nós era nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente encontrou dificuldades, inclusive, nessa questão de fazerem algo pensando nos catadores, né? Realizei que isso aqui é bom para ele, né? Mas quando, na verdade, quando chegou para a gente viu que não era daquela forma, né? Então, essas coisas que a gente tem que... eu acredito que dentro da economia circular, como é falado, né? E dentro da questão da mudança, da transformação, a gente precisa também transformar a consciência da sociedade no que se refere à pessoa catador, né? Como foi falado aí, que nós somos os seres humanos, né? E a gente já foi taxado de vários nomes, de várias coisas que menosprezam nós como seres humanos. Então, a gente precisa mudar essa consciência na sociedade, sabe? Ter esse olhar e essa fala de mostrar que nós somos capazes, sim, de fazer e de falar e ocupar os espaços. Está aí o exemplo do Alex e vários outros companheiros em estados que estão fazendo faculdades, que já se graduaram, sabe? Que tem... Eu mesmo não fiz faculdade, mas dentro da reciclagem eu terminei meu estudo primeiro grau, fiz o meu segundo grau, entrei em 2 faculdades, mas por motivos pessoais eu desisti, né? Parei, tranquei, mas é assim, é ocupar o espaço, né? E trazer essa realidade para a sociedade, para que olhem, né, essa categoria com esse olhar do ser humano e não do coitadinho, né? Nós deixamos há muitos anos atrás de ser os coitadinhos. Lá vem os coitadinhos, os catadores são coitadinhos. A gente não é coitadinho. A gente é um trabalhador. Nós somos pessoas, nós somos cidadãos, né? Tanto é que quando épocas aí de eleições, né, a gente é muito procurado, inclusive, né, para essa questão, porque leva muita gente para essa visão aí política. Então, eu acredito que somente quando nós mudarmos, né, a visão do ser humano com essa categoria, a gente vai conseguir avançar muito mais. Ana, desculpa eu ter me alongado aí, eu vou direto agora de uma pergunta, né? Não, perfeito a sua fala. Então, O espaço é de vocês, podem falar à vontade. Então, Ana, dentro dos galpões, a gente tem esse trabalho sim, né? Eu digo assim, por ser mulher, hoje a gente sabe que a maior parte, eu acredito que chega aí a uns 80% ou até mais, que são mulheres catadoras, né? Que hoje estão à frente dos empreendimentos
e que estão na luta, dupla jornada, né? Ela tem tripla jornada, ela tem várias jornadas, porque ela é a catadora, ela é a que administra, ela é a mãe, ela é a esposa, né? Então, tudo isso, assim, é um círculo, né, em que nós nos envolvemos e que é gratificante para a gente quando a gente recebe um retorno. E eu digo retorno não é financeiramente, mas um retorno de valorização daquilo que a gente faz hoje, que, de certa forma, ainda é de graça, né? Hoje, é como a gente já ouviu falar aí, o companheiro falando da prestação de serviço. Hoje, de fato, Ana, eu acho que algo que mudaria a realidade dessa categoria seria, sim, a contratação das cooperativas e associações para prestação de serviço. Já foi falado que nós não precisamos concorrer com empresas, pois a política diz que nós temos dispensa de licitação. Então, isso é um avanço. Infelizmente, Ana, eu costumo, assim, levar ao que hoje a live está trazendo, né? Cidades lixo zero. Infelizmente, na nossa cidade aqui em Manaus, né? Aqui no Amazonas, eu digo, não tem uma cidade hoje que seja esse exemplo de lixo zero, infelizmente, e é no Brasil. Mas que a gente tem já experiências em outros estados, que já tem a inserção, a inclusão dos catadores, fazendo esse serviço, sim, mostrando para a sociedade, mostrando para o poder público que nós somos capazes de realizar a atividade, porque nós já realiza, né? Mas de forma mais profissional, porque é com garantia de direitos, né? Fazendo aquilo, sendo remunerado. Então, a gente tem essa dupla jornada mesmo dentro dos galpões, né? De trabalho, de triagem, de sensibilizar, de ir para a rua, panfletar, né? Nós fazemos as campanhas, é o trabalho árduo. E uma das coisas que o companheiro lá de Itaipu falou, né, a diferença entre a prefeitura fazer a coleta e os catadores, uma experiência de que vem muitas coisas misturadas, né? E aí eu digo para você, eu escutando ele falar, eu digo para você, tem uma grande diferença. Sabe qual é a diferença? É que nós sabemos aquilo que tem mercado. Nós sabemos aquilo que a gente consegue trazer para dentro dos nossos galpões e não ficar acumulado, né? A prefeitura não. Normalmente as prefeituras elas ganham por toneladas coletadas. Então, para ela, tanto faz como tanto fez, se tem reciclável, se tem rejeito no meio, porque ela ganha por aquilo, né? Então, esse trabalho é um trabalho diferenciado. Esse é o trabalho do catador, é minimizar os impactos ambientais dentro dos aterros, né, dentro dos estados que tem aterro, porque hoje a gente sabe que a maioria não conseguiu fechar os lixões e continua a céu aberto, e infelizmente também continua o trabalho dos catadores dentro desses espaços, né, por falta de vontade política dos gestores públicos de fazer a inserção, né, a transição desses catadores dos lixões para galpões, né, trazendo e modificando a realidade da sua cidade. Infelizmente, a nossa região norte, o nosso estado do Amazonas ainda não tem esse exemplo para dar, né, numa live dessa que eu queria trazer uma notícia boa, de dizer que nós temos essa experiência aqui, né, no nosso estado, e que nós avançamos sim, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu avançar. Perfeito. É muito pertinente a fala quando você fala assim que vocês conseguem falar por si. E eu, quando trabalho com as cooperativas aqui no Espírito Santo, eu sempre uso a fala de que a gente não fala por vocês, a gente quer falar com vocês. Então, há uma diferença entre você, né, pegar o espaço e querer expor experiências que você não tem, do que você facilitar acesso, por você ter acesso a alguns espaços, para que aquela pessoa também possa ser ouvida. Então, assim, dentro do que você disse, eu me vejo muito nesse papel de, naquilo que eu consigo ter acesso, de estar abrindo espaço para que vocês possam falar e a gente falar em conjunto. E isso é, assim, um divisor de águas, que a gente começa a olhar o catador tão potente quanto a gente que está dentro de uma faculdade, até porque vocês também são capazes de estar dentro de uma faculdade. É o que eu sempre falo com eles, o meu posicionamento de técnica na associação é mais para aprender do que para ensinar. A gente está no mesmo nível de conhecimento. Apesar de se ter um grau de escolaridade diferente, a minha experiência na faculdade é totalmente distinta da que vocês têm dentro de galpão, e nenhuma sobressai a outra, as duas juntas complementam, para que a gente, de fato, consiga trazer alguma mudança.
E esse protagonismo em projeto, né, e tá aí na porta de prefeitura, e tá aí em condomínio, panfletar, a Cida Maria Aparecida, que é uma catadora aqui do Espírito Santo, vou convidá-la para poder participar. Muito obrigada pela sua fala. Vou convidar a Cida agora para poder estar falando para a gente desse protagonismo, né? Como que é a atuação dela num projeto que existe aqui no Espírito Santo. A Cida está na sala? Acho que ela caiu a conexão, que ela estava na sala até o momento. Mas falando assim do que eu pude acompanhar aqui no estado do Espírito Santo, com as associações que eu trabalho em conjunto, né? É esse protagonismo mesmo, de ir para a reunião junto com a prefeitura, de expor que tem que ser feito isso porque está dentro da legislação, de bater em portas de condomínio para dar palestra, para poder buscar parceria, em portas de empresas também, e está sempre envolvido dentro de programas, de projetos que fortaleçam, né, a categoria, que fortaleça essa visão, porque eu até brinco com eles, falo assim, gente, agora é outro patamar. Essa história que catador não consegue falar, que catador não sabe, isso daí, ó, já é passado. Então, agora a gente precisa fazer com que a nossa voz se acumule para poder chegar em vários outros espaços. E ter esse ambiente aqui proporcionado, né, com toda essa estrutura do Congresso, é muito importante para vocês nos ensinarem também a estar no posicionamento de ouvir, apesar de ser técnico, apesar de estar dentro de prefeitura, nós também temos que aprender a ouvi-los, né, porque vocês têm muito mais a ensinar, como o Alex bem disse, do que a gente tem a ensinar a vocês. Com relação a projeto no Estado, vocês têm participação a programas? Como que é a interação de vocês com o órgão público? Como que está essa tratativa no Estado de vocês? Então, Ana, nós temos sim, né? E tudo graças ao esforço do Movimento Nacional dos Catadores, né? Que vem articulando juntamente com a Associação Nacional dos Catadores, a ANCAT, projetos e programas para que os grupos, né, os empreendimentos de catadores fossem inseridos nesses programas. Então, tanto na cidade de Manaus como alguns municípios, a gente conseguiu, sim, levar esses programas, né, esses projetos, inclusive os projetos que, de certa forma, está trazendo a melhoria, né, para esses grupos, né, que até então são bem esquecidos, né, eu trago essa realidade sempre, aproveito a oportunidade nas lives, inclusive, para trazer essa realidade aqui do nosso estado, né, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar nos municípios por conta da nossa logística, né, aqui as nossas estradas são rios, né, e a gente encontra essa dificuldade tanto de chegar nos municípios, né, como também de fazer o escoamento dos resíduos, né, então a gente tem essa dificuldade, e isso acaba afetando, de certa forma, o trabalho, né, dos companheiros, principalmente nos municípios. E, então, eu acredito que os programas e os projetos, eles vieram para estruturar. Hoje, a gente, no município mais longe, a gente tem lá o maquinário, tem a prensa, tem a balança, que a gente já conseguiu levar, tem os triciclos, né? A gente faz esse acompanhamento, inclusive, de capacitação e formação, falando da importância do trabalho organizado em cooperativas e associações. A gente conseguiu, sim, com muita dificuldade, mas com esforço, avançar na questão do diálogo com algumas prefeituras, né, nesses locais, e a gente conseguiu, não temos ainda a referência, mas a gente conseguiu avançar no diálogo com eles, né? O único problema é que entra prefeito, sai prefeito, e as coisas ficam apenas no papel, né? E isso para a gente é triste, né? Porque a gente faz todo um esforço. Aqui a gente acompanhou o plano, a elaboração do plano estadual de resíduos sólidos, né? E nesse plano o Movimento Nacional teve assento e a gente fez visita em todos os municípios, né? E esse plano, dentro desse plano saiu 13 programas de coleta seletiva para os municípios da região metropolitana. E a gente acreditava que a gente já ia ser o exemplo disso, e infelizmente os planos estão até hoje guardados, engavetados, né? E é um recurso público, né? Um recurso meu, seu, nosso, que foi investido ali para que esses documentos ficassem arquivados. Então, é uma das coisas também que a gente observa muito,
né? Tem muitos estudos, tem muitas coisas novas surgindo, mas a gente acaba criando algo, digamos assim, querendo inventar a roda, né? Porque Exato. já tem algo que está pronto, a gente só não consegue executar, né? E aí a gente acaba criando outra roda e criando outra coisa, e aquilo já vai ficando para trás, e a gente não consegue avançar. Então, eu acredito que se a gente unificasse essas coisas, né? E sentasse, dialogasse, conseguisse colocar metas e objetivos, a gente com certeza sairia do papel e avançaria aqui. Principalmente aqui, eu estou falando aqui do nosso estado aqui, porque infelizmente a gente não conseguiu mesmo. Perfeito. E uma outra situação que eu costumo dizer é que a gente vive numa síndrome da responsabilidade alheia, né? A prefeitura joga para o catador, aí a gente joga para a prefeitura e não pega a responsabilidade, tipo, é meu resíduo, eu tenho que dar um jeito nisso e pronto. A minha interação com a associação começou de um desconforto meu, porque eu tinha que dar uma palestra sobre coleta seletiva e eu não fazia coleta seletiva na minha casa, porque na minha cabeça o caminhão misturava tudo, não tinha sentido eu ficar separando aquilo que eu estava perdendo tempo. Só que é aquele meme, né? Enfim, hipocrisia. Eu falei, gente, eu não vou passar por isso. Se eu não conseguir lidar com o meu resíduo, eu vou sentar na palestra para ouvir, porque eu vou estar no posicionamento não de estar ali falando, mas de quem precisa ouvir. E foi aí que eu, pegando essa responsabilidade para mim, não, eu tenho que dar um jeito no meu resíduo, eu tenho que dar um jeito no meu resíduo, que eu conheci a Associação de Catadores, que estava menos de, assim, bem próximo da minha, 0,5 quilômetros da minha casa. Então, assim, estava praticamente uma vizinha, eu nem sabia que existia. Então, eu acho que falta um pouco disso, da prefeitura também assumir que ela tem uma responsabilidade ali, assim como o catador assumiu a responsabilidade dele também de estar trabalhando de forma a melhorar as condições de trabalho, porque é um processo, né? Algumas associações ainda têm uma certa resistência em estar usando EPI, em estar, tipo, nesse papel de protagonismo, e eu entendo que assim como vocês estão crescendo nessa valorização, a responsabilidade do município e a responsabilidade nossa enquanto cidadão tem que crescer também. Eu sempre digo que é 3 olhares, né, para o catador, para a associação e para a atividade, aonde a gente consegue ali ver o lado do poder público e do poder privado e da sociedade como um todo. A Cida, eu acho que agora está aqui conseguiu entrar na nossa sala. Consegue colocar a Cida para mim, por favor? Cida, você consegue ouvir a gente? Consigo sim, boa noite. Boa noite. Seu telefone está no horizontal porque a sua câmera está fechada para gente. Você consegue abrir a câmera? Isso. Sim. Você consegue virar o celular no horizontal, porque fica melhor para encaixar aqui no quadro da live? É só virar ele na horizontal. Vê se você consegue, senão a gente vai assim mesmo, não tem problema não. Não, é melhor colocar ele na vertical mesmo, porque a imagem fica deitada. Isso, vamos continuar assim mesmo. Cida, você está representando aqui, né, a cidade de Vitória, no Espírito Santo. Eu gostaria muito que você falasse um pouco desse protagonismo, né, como foi dito aqui para os outros companheiros, de que tem que bater nos condomínios sim, tem que ir lá pedir parceria, conversar com o poder público. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória, porque você é um caso aqui de associação que tem um contrato via com a prefeitura, já é uma prestadora de serviço da prefeitura. Queria que você contasse um pouco como que foi essa trajetória e como que está sendo essa interação de participar de projetos, de estar dando palestra, de estar próximo ao poder público e também aos condomínios. Então, para todos, tem dificuldade para me conseguir entrar, gente, misericórdia. Mas graças a Deus eu consegui, né? Estou aqui. Eu já estava ouvindo vocês, participei de toda a conversa, porém eu não conseguia me entronizar aí na sala, né? Mas, então, tem sido uma peleja, né? Travada mesmo, porque, assim, é tudo com persistência. É como eu ouvi o colega falar aí, o reconhecimento, eu acho que é nós mesmos que temos mesmo que nos reconhecer, né? Como catadores, como
protagonista, né, do que nós fazemos mesmo, e levar dessa forma, né? E sobre as parcerias, nós aqui em Vitória, aqui na Marvel, eu sou representante da Associação de Catadores, né, do município de Vitória, chamado Amarve, a gente temos aqui a coleta seletiva no município, sim, mas precisamos também colocar a pastinha embaixo do braço e sair atrás para fechar parcerias com os condomínios, com as empresas, para a gente poder ter, assim, uma quantidade e uma qualidade de materiais bem, né, organizado para a associação, né? Nós vemos que, assim, temos parceria com os condomínios, agora, mesmo com essa pandemia, nós temos fechado parceria com os condomínios, temos uma conversa também com o poder público, né, porque nós sabemos, né, que associações, e tanto associação quanto cooperativa, nós precisamos, sim, de ter o poder público ao nosso lado para nos apoiar no nosso trabalho do dia a dia, porque senão não tem como caminhar mesmo, né? Nós passamos aqui bastante tempo aqui na Associação Amarve sem um contrato, mas graças a Deus nós já, né, adquirimos o contrato e estamos aí na peleja. Precisamos mais e mais avançar, mas assim, já avançamos bastante. A gente vivia sem a coleta, fazendo sem o contrato, fazendo tudo, pagando tudo no nosso bolso, e a gente via que era difícil, né? Então, agora a gente temos um contrato, temos parcerias, nós temos um projeto que se chama Catadores São Educadores, que é um fundo do PROCON, é esse que nos dá a perna, né, para a gente poder fechar a parceria e ir lá buscar a parceria, porque esse projeto nos cede o caminhão, né, com motorista, para a gente poder fazer a coleta, porque assim, a gente vivia só da coleta seletiva do município. E a gente viu que a coleta não era o suficiente, vinha aquela coleta misturada, vinha, né, como eu vi até a Ana comentando aí, que a gente tinha no meio dos resíduos até animais mortos, né, seringas, fralda descartável, materiais que entravam como coleta seletiva, mas, assim, não era coleta, não era verdadeiramente uma coleta seletiva, né? A gente entrava, era um lixão, como diz a Ana, né, embaixo do telhado, né, tirou lá o lixão de lá e colocou embaixo do telhado, fechou as portas e falou, isso é coleta seletiva. E aí teve uma época na nossa vida que nós ficávamos assim, chegava um lift com o material todo misturado, todo quebrado, jogava lá no chão e nós começávamos ali, 20 pessoas em cima daquilo até 8, 9 horas da noite para a gente conseguir tirar alguma coisa do meio daquilo. E aí começamos assim, nos reconhecer nós mesmos. Peraí, gente, isso não. Nós temos que dar um jeito de mostrar para o poder público que esse material, eles estão tendo um gasto lá com a empresa que faz a coleta seletiva, mas esse material não está sendo a coleta seletiva. Isso é um absurdo. Começamos a tirar foto, fazer vídeo e mandar para a prefeitura e mostrar para né, quem fazia a coleta seletiva, o estado que estava a associação. Né? E aí foi aí que eles começaram a ver que a gente estava correndo atrás dos nossos direitos, estava importunando eles, fizemos vídeo, mandamos, e falamos, se não DG, assim, se a prefeitura não olhar para nós com outro olhar, nós vamos ter que fazer uma matéria e denunciar e falar a condição que está a associação hoje. E aí começou a dar nós reconhecemos, gente, nós temos que nos reconhecer, saber que nós somos uma ferramenta fundamental para a sociedade, para o meio ambiente, e não podemos aceitar essa condição. E aí fechamos as parcerias e conversamos com a prefeitura e ela teve que fazer a parte dela, né? Porque nós mostramos para ela que sozinha nós não íamos conseguir fazer nada. E hoje a gente tem, assim, né, as nossas parcerias, a associação está mudando, a gente fala com a Ana, quando ela vai nos visitar lá, está lá nos visitando, fala, Ana, nós estamos dando de cara, dia após o outro, nós estamos conseguindo vencer, nós estamos mostrando para a sociedade, igual hoje eu fui fechar uma parceria, fazer uma visita, a primeira visita no condomínio para fechar a parceria, essa pessoa que nos recebeu, essa síndica, amou o nosso trabalho, falou, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui no Espírito Santo, porque assim, nós separamos, nós estamos com 250 apartamentos no condomínio, e quando a gente separa, faz uma boa separação aqui em cima, quando chega lá embaixo,
que os garis vão buscar, eles misturam o lixo seco com o lixo úmido, levam embora, e nosso trabalho vai de água abaixo. Então, quando os catadores começaram mesmo a bater na porta dos condomínios, das empresas, para fazer a coleta, a gente está vendo que os serviços estão dando e a gente está ganhando nosso espaço. E é isso. Perfeito, Cida. E também tem a questão da diferença do material, né? Como foi dito aqui pela colega, que há uma diferença gritante no material que vem da prefeitura e no material que vocês, nessa sensibilização ambiental direta com o síndico, né, de forma assistida, consegue trazer um material muito melhor do que aquele que a prefeitura coleta e que não tem, talvez, esse acompanhamento tão próximo ali do síndico, do prédio onde está descartando. Queria que você falasse um pouquinho rapidamente, porque a gente já está também encerrando, né, indo aí para os 5 minutos já faltando para a nossa live finalizar, mas que você contextualizasse como que é essa diferença do material, se há realmente essa diferença daquilo que vocês coletam direto no condomínio e daquilo que a prefeitura entrega para a associação. Então, é uma diferença muito grande. Porque, assim, quando nós comentamos isso para a prefeitura, eles nem querem aceitar essa situação, não, tá? Porque, assim, eles pagam para a empresa privada, para a Vital, fazer a coleta, e eles querem que a gente diga que a coleta deles está em primeiro lugar. Teve uns dias atrás aí que nós chegamos a chamar, assim, a nossa gestora e mostrar para ela assim, a condição. Isso aqui é da coleta seletiva e esse aqui é o material que nós retiramos dos condomínios. Isso é a coleta que a associação faz. Porque a gente vê que a diferença é tão grande quando chega o caminhão da coleta, a gente nem mistura o material que é trago da rua, porque já é um material mais reciclável, bem mais separado, tem lá suas diferenças do material que é retirado pela coleta seletiva e também pelo Catadores e Educadores, que é o projeto que nós temos, né? O educador vai lá, dá palestra, diga, hoje mesmo a gente estava conversando, falou assim, nós vamos marcar uma reunião para você dar uma palestra com os condôminos, dizer para eles a importância de fazer uma boa separação, quem vai trabalhar com isso, que é ser humanos que vai trabalhar com esse resíduo. Então, assim, todos os síndicos que a gente tem abordado, eles têm dito assim, não, é bom a gente ter uma conversa, que a prefeitura ela vem, implanta a coleta seletiva e vai embora. E aí, assim, por isso aí é um trabalho que tem que estar dia após outro falando a mesma coisa. Vamos fazer uma boa separação, e a associação, ela faz um diagnóstico do material, né, e se não está bom, ela vai pedir uma reunião, vai falar, o material está misturado, mas graças a Deus, até hoje a gente nem precisou ainda, até hoje não precisamos de tornar a falar sobre a separação, porque os condomínios têm feito uma boa separação, sim, para a associação. Ai, que ótimo. Bom, nós já estamos finalizando, eu quero convidar o Alex. Muito obrigada, Silvia, pela sua fala, muito pertinente, muito prazeroso ouvir você aí com essas notícias boas também, que a gente tem que olhar o outro lado da moeda, né? Que também tem esse movimento positivo de que as pessoas estão conseguindo se conscientizar. Quero pedir ao Alex para deixar uma mensagem com relação a tudo que a gente falou, com relação ao trabalho do catador. O que a gente pode, enquanto sociedade, Alex, enquanto governo, estar de fato com medidas concretas, assertivas, para estar auxiliando o trabalho de vocês e ajudando aí com o futuro circular e um futuro sustentável. Uhum. Então, antes de mais nada, é importante destacar que a gente é ser humano e que a nossa parte, enquanto catador está sendo feita. A gente organiza um processo mesmo, às vezes perseguido, às vezes sem infraestrutura nenhuma, e que o problema não está nos iletrados, naqueles que são ditos sem saberes. O problema reside justamente lá onde moram os doutores, onde estão os governantes, onde estão os oficiais de justiça. É pela mão destes aí que está sendo conduzido esse mundo que está levando a barbárie, a morte, em que a gente está numa sociedade da era 4.0 e ainda existe fome. A gente está enfrentando aí uma pandemia em que a gente perdeu 500 mil pessoas, 1 milhão de brasileiras e brasileiros perderam aí suas vidas diante de uma pandemia, em que a gente tem um presidente horrendo,
esse presidente, ele sequer pode ser considerado como representante do nosso país. É inadmissível que uma pessoa dessa não esteja preso ainda, né, praticando essas questões do jeito que está, sem ver nenhuma na cara, agredindo pessoas, mulheres, nesse processo que a gente está olhando, promovendo encontros genocidas aí que têm barbarizado a vida. Então, eu acho que o que a gente precisa mesmo é cada um poder olhar para si dizendo o que você está fazendo nessa terra. Qual é o presente que tu deixa para as próximas gerações? Se tu é um governante, botar a mão na moleira, pelo amor de Deus, crie vergonha na cara. Pare de financiar a iniciativa privada, pare de depositar o resíduo no lixão, no aterro, faça o processo da reciclagem. Para mim, é quase isso, é quase perder a estribeira. O diálogo é olhar para essa sociedade e ver sem vergonha, ou se tu é uma pessoa que já perdeu essa capacidade de pensar e agir, agradecendo sempre aquelas pessoas que estão ao nosso lado e dizendo que continua, e eu espero que a gente consiga aí, por muitos e muitos anos, conseguir sobreviver nesse processo aí, que é de movimento pela vida, Neide, que é um momento em que a gente aprende, em que por mais que a gente sofre, a gente sorri porque a gente está no lado certo da história. Queria agradecer a Ana, a equipe técnica, ao evento aí por ter convidado e por a gente ter passado esses momentos, bons momentos. Lembrando, viu, Darley, eu tive ainda em 2013 no primeiro contrato, quando a gente fez aí em Santa Terezinha do Itaipu, depois do vendaval que destruiu o prédio lá dos catadores. Então eu dizia para o prefeito naquela época lá que, assinando o contrato, inicialmente Santa Terezinha do Itaipu ia ser lançado para o mundo como um grande exemplo. Então, eu fico muito contente aqui que vocês continuaram o trabalho e têm aumentado e ampliado esses processos. Quem dera nós tivesse parceria igual a Itaipu tem, né, igual Santa Terezinha tem aí na região da Bacia do Paz, estendido para todo o Brasil. Agradeço a cada um e cada um que esteve junto conosco e principalmente para a Tiana, que conduziu aí brilhantemente esse nosso espaço. Imagina daqui 10 anos como serão as nossas lives presenciais. Abraço. Ai, por favor, quero uma live assim, onde que a gente só fale de coisas boas depois desse caos todo mundo já, né, superado aí com saúde mental, porque tá complicado, Alex, convenhamos que a situação não, né, você que está estudando aí o Covid, tem um impacto não só na vida dos catadores, mas na vida de todo mundo. Eu, assim, reforço a minha fala, sinto privilegiada de ter conduzido essa sala com vocês, sou apaixonada e admiro muito o trabalho de vocês, me sinto orgulhosa, agradeço o Darley, né, a Cida, ao Alex, a Irani, que de forma tão simples, conduziu, né, esse conhecimento de vocês, a todo mundo que está assistindo, eu estou vendo aqui no chat, o pessoal falando, né, e a Irani é uma famosa, né, já tem um fã-clube, todo mundo aqui falando que você representa Manaus, não tenho dúvida disso, e agradecer, né, que a gente consiga, de fato, eu costumo afirmar, né, nas palestras, onde eu tenho essa oportunidade de diálogo, que as ações ambientais, elas só vão levadas a sério quando a gente perceber que não é para conforto, é para sobrevivência. Quando a gente perceber que não polui o rio, não é para a gente tomar banho no final de semana e tudo mais, é para a gente conseguir ter água para beber, para produzir comida, para a gente se sustentar. E não, como o Alex muito bem disse, não é das futuras gerações, é do agora. A gente nem sabe se vai ter futuras gerações, porque a gente não sabe se vamos conseguir viver para poder fazer com que as futuras gerações tenham acesso a isso. Então, eu tenho me sinto privilegiada, tenho orgulho de estar aí também do lado certo da situação, do lado correto, do lado justo, e me disponho aí a ter um desdobramento com vocês no que a gente puder ajudar aqui no Espírito Santo, a trocar figurinha, a trocar conhecimento, e é isso. Quero agradecer a equipe do evento, a parte técnica, a equipe que pegou nossos perrengues e conduziu de uma forma majestosa aqui, e a todo mundo que está assistindo a nossa live, que compartilhou, que disse aqui também, né, seu ponto de vista, muito obrigada, a equipe do projeto, e é isso, gente, ó, de coração,
muito feliz por compartilhar com vocês esse tempinho, muito proveitoso, e que o que eu posso desejar nesse cenário é saúde, que a gente consiga aí nos manter firme e que as próximas lives presenciais a gente venha falar do quanto a gente conseguiu comercializar a Alex, quantos catadores foram potencializados, que a gente não fique batendo nessas mesmas teclas que já estão aí há 10 anos, né? Então é isso, eu desejo prosperidade e saúde para vocês. Muito obrigada. Tenha uma boa noite a todos.